E aí pessoal, bom dia, aqui é o Márcio. Muita gente tem me perguntado, pessoal, qual que é o melhor vaso, tipo de vaso para plantar as frutíferas, né? Mas essa pergunta nem se refere só às frutíferas não, refere a qualquer tipo de planta na verdade. Então pessoal, nesse vídeo eu gostaria de passar para vocês algumas dicas para vocês poderem escolher da melhor forma possível os vasos para suas plantas, tá? Em geral, e porque da minha opção por plantar em vaso de plástico, né? Afinal, a gente tem vasos de cimento que eu acho eles muito bonitos. Tem vasos de barro e tem o de plástico, né? Sem ser vaso também tem balde, tem latas, né? Tem diversas formas, então a gente não fica só restringido a plantar nesse tipo de recipiente não, tá? Então pessoal, gostaria que se vocês gostarem do vídeo, vocês darem um like, comentarem, darem suas observações, tá? E quem ainda não é inscrito no canal e quiser sempre ficar sabendo de novidades a respeito de cultivo de frutíferas em vaso, hortas em vaso e técnicas agrícolas em geral, vocês podem estar se inscrevendo aqui no canal, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui, na minha área aqui, vocês podem ver que a grande maioria dos vasos que eu tenho são de plástico. A maioria deles marronzinhos, né? Essa questão do marrom, gente, pra mim, ele é só uma questão estética, mas vamos lá. Primeiro detalhe, a cor do vaso. Então, pessoal, aqui eu tô num ambiente aberto, que pega sol o dia inteiro, tá? Então, é muito importante a definição da cor. Por quê? Quanto mais escura a cor do vaso, mais calor ele retém. Mais necessidade de molhar, de regar as minhas plantas constantemente eu vou ter que ter, tá? Então a cor do vaso é muito importante. É importante que você escolha uma cor mais clara, porque isso reflete o calor. Ah, Márcio, eu não posso plantar no vaso preto? Não, pode. Só que ele vai esquentar mais, tá? E provavelmente você vai ter uma perda, uma evaporação maior da água da terra. Então você vai ter que regar mais. É só isso. Se tiver em algum lugar com sombra, já não tem esse problema não, tá, pessoal? Então, em relação à cor, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu optei pelo vaso de plástico, por quê? Vamos lá. O vaso de plástico, muitas vezes, ele é um pouquinho mais caro do que o vaso de cimento ou o vaso de cerâmica, tá? Mas em vantagem, eu posso arredar aqui, ó, com grande facilidade o vaso. Ele não vai estragar o meu chão, ele não vai ter o perigo de trincar, igual os vasos rígidos, né? De concreto e de cerâmica. Ele é um vaso que ele não retém muito calor, ao contrário dos vasos de cerâmica e dos vasos de cimento, tá? Ele não vai perder água para o ambiente externo pela parte das paredes dele, tá? Se você impermeabilizar o seu vaso de cerâmica ou de cimento internamente, isso também vai acontecer. Igual vai ser a mesma coisa desse aqui. Eu coloquei até por cima aqui essas pedrinhas aqui para dificultar a evaporação também, mas a drenagem do meu vaso tá bem bacana, bem ok. A água excedente ela sai toda para fora, tá? Então, essa é a segunda dica que eu tenho para vocês da minha escolha, tá? Por isso que eu escolhi o vaso de plástico. O vaso de cerâmica, na hora que você arrasta, ele arranha o chão e ele é muito mais pesado. Eu vou mostrar agora para vocês um outro vaso que eu tenho aqui em casa. Só um momentinho. Então, pessoal, aqui em casa, dentro de casa, eu já tenho esse vasinho de cerâmica aqui, que é decorativo, que tá com esse coqueirinho aqui. Não é uma frutífera, tá? E eu plantei nesse vasinho, impermeabilizei ele por dentro. Ele tem uma drenagem bacana, o processo de plantio foi o mesmo dos outros. Mas como ele é um vaso interno e ele não pega o sol diretamente, para mim não tem problema. Só que em compensação ele é muito pesado.
Olha a diferença, ó. Pra puxar ele dificilmente sai do lugar. E ele é pequeno. Arranha o chão, é quebradiço, tá? E não é muito barato não, tá? Uma das grandes desvantagens que eu enxergo de você plantar uma frutífera num vaso desse é que com o tempo a frutífera ela cresce e ela pode forçar as paredes do vaso e depois acabar trincando esse vaso, você vai acabar perdendo o vaso. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo bem prático disso do meu pezinho de limão. Só um momentinho. Então, pessoal, aqui ó, o laranja quincan tá um pezinho bem tímido mesmo, em comparação com o pé de limão, que tá com o caule aqui bem grossinho mesmo, tá? Então, pessoal, por mais que ele faça força nas paredes do vaso aqui, esse vaso aqui é um vaso de apenas 20 litros, tá? Olha ele em comparação ao vaso do pé de goiaba. É bem pequenininho. Ele não vai trincar. Quer dizer, a chance de eu perder o meu vaso é muito menor. E é como eu digo para vocês, gente. Em relação ao espaço necessário para a planta, quanto maior você deixar a planta, você vai ter que fornecer para ela um espaço maior para ela poder se desenvolver. Apesar que de vez em quando é importante você podar as raízes da planta, nesse caso aqui, ó, já tá bem próximo de eu ter que trocar esse vaso, colocar ela num recipiente maior. Por quê? Porque senão a minha planta vai ficar sufocada. Tá? A não ser se eu podasse ela, que não é o caso que eu quero, tá? Eu quero que ela fique maior mesmo, que ela cresça, tá com bastante limão mesmo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu quero que ela cresça mais, então como não é meu caso, eu vou transplantar ela para um vaso maior. Que eu vou até fazer um vídeo pra vocês. O meu pezinho de jabuticaba aqui, ó, tá num vaso bacana. Esse aqui vai aguentar bastante tempo. Tá bem grande, tá vendo? E nesse caso aqui eu pretendo podar. Eu nem pretendo investir e colocar ela num vaso maior, não. Minha ameixa também eu vou retirar ela daqui. Então, pessoal, o que fez eu optar pelos vasos de plástico, que no caso você poderia usar também um balde se você não tiver o vaso também, é essa questão da flexibilidade. Então vamos lá, gente, quais são as vantagens, né? Você pode carregar a sua frutífera com muito mais facilidade, porque o vaso não pesa praticamente nada, ele é muito leve. Se você for arrastar ele no chão, ele não vai estragar o seu chão, que é no caso o que me fez escolher aqui também. Em relação à absorção de calor, ele não absorve muito calor, então eu não tenho necessidade de ficar regando excessivamente as minhas plantas. Eu rego todas elas uma vez por dia, a não ser o pé de jabuticaba, que é uma frutífera que exige mais, que gosta mais de água, que eu já rego ela mais. Mas fora isso, não tem grandes problemas não, tá? Em comparação com os vasos de cerâmica e de cimento, que já tem esse problema de a planta, a partir do momento que ela vai crescendo, ela exige mais espaço, ela pode trincar o seu vaso, então você pode perder o seu vaso. Para você movimentar ele fica pesado, fica custoso, então você não consegue movimentar com facilidade, tá? E em relação à absorção de calor, como ele tem as paredes mais grossas e ele é um elemento único, esse calor se transporta para todas as áreas da sua frutífera também. Então é até complicado eu julgar isso, mas na minha opinião, eu acredito que se a planta ficar o tempo todo no sol e tiver um tipo de vaso de cerâmica ou de cimento, eu não recomendaria, pela questão de realmente absorção de calor, tá? O vaso de plástico, gente, não quer dizer que ele é bala de prata para resolução de todos os problemas, não, tá? Eu só tô falando para vocês, dando para vocês a minha opinião, por que eu escolhi, no caso, o vaso de plástico, tá? Então, pessoal, se gostarem do vídeo, deem seu like, podem colocar as observações, tá? Serão muito bem-vindas. E se inscreva no canal, para você sempre ficar por dentro de todas as novidades, técnicas, metodologias para vocês plantarem suas frutíferas ou outro tipo de planta e ser mais efetivos, tá? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus.
Boa semana para todo mundo, bom trabalho para todo mundo. E até mais, pessoal. Abração, com Deus. Tchau, tchau.